Começou, começou a gravar, né? Bom, boa noite a todos. Agradeço aos mais de 283 inscritos. Muitas pessoas hoje mandaram mensagem, mas é impossível a gente, a partir do momento que cancela as inscrições, dispara o link, e depois que disparou o link, é impossível a gente ficar aceitando as inscrições. Mas agradeço a todos que se inscreveram, que demonstraram interesse e que divulgaram o evento. Agradeço ao Ítalo e a Tamires e a todos da OAB que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desse evento. Eu tenho a honra e o orgulho de fazer a primeira palestra da Comissão de Perícias Forenses da OAB São Bernardo do Campo, com o professor José Antônio Ribeiro de Oliveira Silva, a quem carinhosamente eu chamo de Jaros. O professor, a propósito, quando a pessoa criou o JAR, foi inspirado no José Afonso da Silva. Eu não tenho nada contra o José Afonso da Silva, muito pelo contrário, mas eu acho que o senhor merece uma certa completude, uma certa exclusividade, por isso que para mim é Jaro. Mas antes eu gostaria de passar um recado para todos. Essa palestra está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no YouTube da comissão. Então, se em atendimento ao artigo 6º da LGPD, se alguém não quiser que a imagem seja gravada, disponibilizada, que fique com as suas câmeras fechadas. E, a propósito, eu convido a todos para seguir o canal do YouTube da OAB São Bernardo do Campo, tem umas aulas magníficas lá. E para receber o certificado no decorrer dessa aula, será disponibilizado um link para registrar a presença, e só quem registrar a presença que vai receber esse link. E eu solicito também, para não atrapalhar o decorrer da aula, que todos os microfones fiquem fechados. Para declarar a abertura do evento, eu passo a palavra ao tesoureiro da OAB São Bernardo do Campo, Dr. Tiago Abreu Menegaldo. Muito boa noite, pessoal. Aos que não me conhecem, boa noite, professor José Antônio. Boa noite. Quero dizer que estamos muito honrados com a sua participação aqui na nossa subseção. Somos aí a 9ª maior subseção do estado de São Paulo. Temos aí inscritos mais de 7.000 advogados. Para mim é um tema que me chama muito a atenção, porque eu sou um entusiasta, sou advogado trabalhista de carteirinha. Eu falo que eu não sei fazer outra coisa senão militar na área trabalhista. Cheirou pó, para mim, é insalubridade e a gente tem que ter perícia. Eu não sei fazer outra coisa. Quero desejar receber a todos aqui, agradecer a presença de todos. O Ícaro não poderia ser mais assertivo na hora de convidar Vossa Excelência aqui para estar conosco, e a gente já vendo que é uma palestra aí de sucesso. Eu vim acompanhando hoje, ao longo do dia, os números de inscrição, e eles, de fato, nos chamam muito a atenção, porque a gente aqui faz diversos eventos, mas poucos atingem o número de inscrição que este evento atingiu. Isso se deve ao trabalho, sem dúvida nenhuma, do Ícaro, e também muito ao nome do senhor, que é muito difundido no meio trabalhista. Falo isso com propriedade, porque já ouvi do nome do senhor pela nossa presidente da Comissão de Direito do Trabalho, a doutora Elaine Félix. Tenho a honra também de ser par de Vossa Excelência nessa árdua batalha da docência, e também sempre escuto os nomes o nome do senhor por onde eu passo. Então, para nós é uma honra tê-lo aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade aqui, por poder nos abrilhantar aí com seus conhecimentos. Aos demais, muito obrigado pela confiança, pela confiança depositada no Ícaro, em sua comissão, a nossa subseção. Eu desejo a todos um excelente evento. Obrigado, doutor Tiago. Passo a palavra também à presidente da Comissão de Perícias da OAB, Seção São Paulo, doutora Mônica Cristi Rodrigues da Silva.
Muito boa noite a todos. Eu sou Mônica, advogada aqui em Rio Claro, interior de São Paulo. Vocês vão reconhecer pelo meu R, né? Não tem jeito de esconder. Mas estou aqui no interior e presidindo a Comissão de Perícias da OAB São Paulo com muita honra. E hoje, com muita alegria, eu participo, né, dessa honraria de presenciar a inauguração da Comissão de Perícias pelo doutor Ícaro, que parabenizo exaustivamente, quero parabenizar a subseção, na pessoa do doutor Tiago, e também, né, agradecer a estreia do doutor José Antônio, e fico muito feliz de saber que agora tem mais uma extensão, mais um braço da Comissão de Perícias, né? A Comissão de Perícias da OAB São Paulo já está na sua segunda gestão, e nós estamos cada vez mais desbravando, conhecendo e lutando por um desafio onde envolve perícia, e daí há esse encantamento com o tema. Junto comigo aqui, doutora, eu não estou vendo pela tela, mas doutora Adriana Belintani, nossa vice-presidente também, acredito que está aqui prestigiando, faz um trabalho árduo com a gente, e eu não poderia ficar mais feliz. Falei muitas vezes para o doutor Ícaro, muito feliz, porque nós iniciamos essa comissão no Estado de São Paulo, de forma multidisciplinar, e lá nós temos vários núcleos envolvendo perícia trabalhista, perícia de engenharia, perícia grafotécnica, perícia contábil, perícia criminal, perícia médica, perícia de psicologia, enfim, a gente vai aí crescendo no encantamento com esse tema e ver quanto é dinâmico, quanto faz diferença a gente aprofundar os estudos, né? Fruto disso é esse sucesso que o doutor Ícaro já estreia aqui na comissão, com um tema brilhante, instigante, e quero que vocês contem com a Comissão de São Paulo, que a gente, né, faça muitas parcerias, que a gente possa trocar conhecimento. A Comissão de São Paulo está à disposição, nós temos feito congressos, né, com todas essas áreas de perícia que eu mencionei, perícia em medicina veterinária. Então, assim, a cada momento, quando a gente fala em perícias, chega uma nova área para a comissão, e quando a gente pensa que não dá mais para a gente abrir tantos os braços, a gente se encanta por mais uma especialidade. O que eu digo para vocês, para não tomar muito tempo, é que esse diálogo entre advocacia, peritos e judiciário, parabenizo o doutor José Antônio, é o melhor dos mundos, né? A gente troca aí os atores processuais, cada um olha o lado do outro, e aí a gente constrói um conhecimento diferente. Eu iniciei a comissão de perícias achando que nós deveríamos estar presente dentro da perícia, no ato da perícia, para isso se tornar um elemento chave para o sucesso da perícia. Mas é muito mais do que isso, né? Nós precisamos aplicar o tema, precisamos entender a matéria, precisamos compreender o trabalho do perito, entender as limitações do judiciário, propor soluções, onde esse diálogo pode sempre nos ajudar, e no que vocês precisarem, e dentro aí do conhecimento que nós temos até o momento, contem com a gente. Parabéns por esse sucesso gigante logo de cara. Tenho certeza que vocês que vão trazer elementos e conhecimentos para a nossa comissão. Muito obrigada, e honrada com o convite, doutor Ícaro, honrada mesmo. Eu que agradeço, doutora Mônica, muito obrigado. Para apresentar o currículo sintetizado do professor, eu convido a integrante da Comissão de Perícias Forenses da OAB São Bernardo do Campo, doutora Graziela Cristina Marotti. Boa noite a todos, aos presentes. Meu agradecimento especial ao meu colega de graduação, doutor Ícaro, pelo convite de participar dessa honrosa comissão, que tenho certeza que hoje inicia aí grandes trabalhos que virão pela frente, né? Muito importante para a nossa categoria. Bem,
Fico muito feliz e honrada em apresentar o currículo do Dr. José Antônio. Juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, doutor em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela Universidade de Castilla-La Mancha, da Espanha, com título revalidado pela USP, Universidade de São Paulo, mestre em Direito Obrigacional Público e Privado pela Unesp, professor da Escola Judicial TRT 15 e de outras EJUDES. Bem-vindo, doutor José Antônio, e mais uma vez obrigada por compartilhar conosco essa noite aí sua imensa sabedoria e conhecimento, muito importante para todos nós que operamos na área do direito do trabalho. Obrigada. Muito bem, acho que agora é comigo. Boa noite a todos e a todas, uma honra enorme, extraordinária estar com todos e todas aqui na UAB de São Bernardo do Campo, a convite da Comissão de Perícias Forenses. Boa noite, doutor Tiago, muito agradecido pelas palavras muito gentis em relação à minha pessoa. Boa noite, doutora Mônica, é muito bom saber que a UAB de São Paulo está preocupada com essa questão das perícias, que é uma questão crucial para a realização de justiça. Eu tenho estudado esse tema há mais de 20 anos e eu sei o quão árdua é a tarefa de vocês, o quão árdua é a missão de levar algum norte mais preciso para esse trabalho de perícias forenses. Então, parabenizo a OAB de São Paulo, parabenizo a OAB de São Bernardo do Campo por ter uma comissão de perícias. Oxalá todas as subseções da OAB, ou pelo menos as de maior porte, tivessem essa preocupação de ter uma comissão de perícias forenses. Muito obrigado, querida doutora, que me fez a apresentação do meu breve currículo, mas eu não posso deixar de agradecer de modo algum ao convite que me foi feito por intermédio do meu querido amigo Ícaro Rossi. Ícaro deixou de ser aluno há muito tempo, passou já para o universo dos amigos íntimos. Se ele me levar como testemunha, eu serei suspeitíssimo, não vai rolar, não vai ter jeito, o juiz vai ter que deferir a contradita por amizade íntima. Vocês não têm ideia do que o Ícaro já fez. Ele já leu meu manual das audiências trabalhistas 3 vezes, e já apontou diversos equívocos de redação, de raciocínio, me ajudando a melhorar esse manual das audiências trabalhistas. Vocês não perceberam, mas de graça eu fiz um merchan do meu manual das audiências trabalhistas, sem pedir permissão para o doutor Tiago, sem pedir permissão para o Ícaro. Eu divulgo a vocês, então, queridos amigos e amigas, o meu manual das audiências trabalhistas. Um livro que já está na sua 3ª edição, pela editora Juspódio. Eu não posso deixar de cumprimentar os meus queridos alunos e alunas do meu curso de provas do processo trabalho, que é um curso muito bacana, muito legal, e nesse curso a gente tem mais de 4 aulas apenas a respeito das questões de perícias. As questões são tão complexas, tão abrangentes, que nós tivemos praticamente 5 horas aula dentro de um curso de provas somente para tratar de perícias judiciais na área trabalhista. Já aproveitei e fiz outro merchan do meu curso de provas no processo trabalho. Quem tiver interesse, siga o Audiência 4.0, porque lá tem bastante conteúdo a respeito de perícias e outras situações. Mas quero cumprimentar também os advogados e advogadas de São Bernardo do Campo, de região, que me dão a honra de estar comigo nesta noite. Eu já estou no meu 3º turno, eu fiz 25 iniciais pela manhã, aqui da minha sala de audiências virtuais. Aqui de manhã é sala de audiências, à noite vira sala de aulas, sala de palestras, e assim a gente vai difundindo conhecimento, trabalhando na área jurídica. Meus queridos advogados e advogadas de São Bernardo, parabéns a vocês por terem uma comissão de perícias forenses, por se interessarem por esse tema, por estarem aqui nessa noite e por terem eleito o doutor Ícaro Rossi como, talvez esteja equivocada a expressão, diretor, presidente dessa comissão de perícias forenses. E, enfim, meu muito obrigado à professora Jussara, lá de Uberaba, que trouxe a galera toda para cá para poder assistir essa palestra. Um abraço fraterno, um desejo de muito boa sorte aos queridos alunos e alunas da Uniub e outros estudantes que estejam por aí.
Gente, hoje nós temos que falar, então, de perícia trabalhista. E eu quero tratar de alguns temas mais técnicos, ao lado disso, de algumas questões práticas. Porque não adianta nada a gente ficar com teoria jurídica, com teses que não levam a lugar algum. De algum tempo eu tenho colocado nas minhas obras jurídicas que as teses jurídicas, elas precisam ter concretude, precisam levar a algum lugar e, sobretudo, precisam nos encaminhar para decisões mais justas, para soluções mais justas em todos os processos. Não é fácil fazer justiça, não é fácil. Você tem um advogado reclamante trabalhando, um advogado reclamada trabalhando, você depende de provas para fazer essa prestação jurisdicional e muitas vezes há uma sobrecarga de trabalho que faz com que a gente não tenha tempo suficiente para tratar bem os nossos processos. Quando eles dependem de perícia, pior ainda. Fica muito mais complicado, o processo demora mais ainda, e muitos advogados e advogadas, fora os de São Bernardo do Campo, ainda não dominam todas as técnicas de perícia, de impugnação de laudo pericial, para que a gente possa realmente fazer um melhor trabalho. É o Ítalo que vai passar os nossos slides, é isso? Tem o Ícaro e o Ítalo, é isso? Que legal. Isso, doutor, sou eu. Ítalo, por favor. Muito bem. Começando do começo, olha que legal, o doutor Tiago já falou assim, olha, ele trouxe um professor para falar essa pérola, que começa do começo. Vocês já viram alguém começar pelo final? Eu até poderia começar pelo final, falar que todo esse encaminhamento, todo esse diálogo, toda essa nossa conversa de hoje, ela tem uma finalidade. A finalidade de mostrar que nós não estamos cumprindo devidamente a nossa Constituição, a nossa Carta Fundamental. Porque toda vez que nós estamos falando de perícias na área trabalhista, nós estamos falando de perícias que envolvem uma questão muito importante. Quer seja a perícia de insalubridade, de periculosidade, de acidente do trabalho, de adoecimento ocupacional, muitas vezes não nos damos conta do que está por trás disso, do que estamos tratando em verdade. Muitas vezes os advogados, os peritos e até os juízes lidam com isso tudo de uma maneira muito fria, de uma maneira muito distante, como se nós estivéssemos tratando única e exclusivamente, simplesmente de questões aritméticas, de questões matemáticas. Quanto vai dar de adicional de insalubridade? Quanto vai dar de adicional de periculosidade? Será que essa indenização não é muito alta? Será que ela não vai quebrar a empresa? Será que não vai gerar enriquecimento ilícito para esse trabalhador? Mas, no fundo, nós estamos falando de um direito humano fundamental. Toda vez que falamos de insalubridade, periculosidade, acidente e adoecimento ocupacional, ao fundo, nós estamos falando de saúde do trabalhador. Esse é o grande fundamento. Em todas essas matérias, por mais que haja um resultado matemático, e o trabalhador fica de olho nisso, o advogado mais ainda, porque tem 30% sobre o que vai dar de adicional de periculosidade, de insalubridade, ou dessas matérias todas, nós estamos lidando com situações que envolvem esse direito humano fundamental, que está garantido na nossa Constituição, que está garantido nos tratados internacionais, e é o bem mais precioso do trabalhador. Por isso mesmo, em alguns países da Europa, já de algumas décadas, não há mais pagamento de adicional de insalubridade, pagamento de adicional de periculosidade, porque os sindicatos se deram conta de que o que estava por trás de tudo isso não era a monetização ou monetarização da saúde do trabalhador. Era preciso lutar pela neutralização da insalubridade, pela neutralização dos ambientes perigosos, para que o trabalhador tivesse segurança, proteção, para que ele tivesse saúde em primeiro lugar. Aqui ainda estamos bastante distantes de uma realidade como essa. Mas mesmo assim, quando estivermos com uma perícia de insalubridade, uma perícia de periculosidade, nós temos que pensar que ali, aquele trabalhador possivelmente esteve exposto a um ambiente muito ruim para o seu organismo, para a sua vida, para a sua saúde.
Há tantos trabalhadores que depois recebem tardiamente esse adicional de insalubridade, mas ele já ficou adoecido com a exposição a esse ambiente insalubre, a esse agente insalutífero, e ele perdeu a audição, ele perdeu a sua capacidade laborativa. Não podemos nos descuidar dessa matéria. E aí eu já faço um reparo técnico. O Ícaro sabe disso, eu sou bastante chato quanto a isso, e eu corrijo, inclusive, nos despachos da minha vara, corrijo também nos despachos de varas unificadas. Agora mesmo, estava verificando alguns despachos na nossa unificação de secretarias, e eu sempre vejo essa expressão, perícia técnica. Mas do que você está falando? É uma perícia feita por engenheiro do trabalho. Ah, tá. E a outra perícia é o quê? Perícia médica. E qual a diferença de uma perícia médica de uma perícia técnica? Uma é feita no ambiente de trabalho, a outra é feita na pessoa do trabalhador. Há um equívoco muito grande nesse aspecto. Toda e qualquer perícia é uma perícia técnica. É um erro quando o advogado, quando o juiz, quando as pessoas tratam como perícia técnica, única e exclusivamente a perícia ambiental, feita no ambiente de trabalho. Na verdade, então, nós só mandamos para a perícia, para os queridos alunos que nos acompanham, quando houver necessidade de um conhecimento especializado, técnico, a respeito daquela matéria. Isso pode envolver insalubridade, periculosidade, outros tipos de perícia, também as questões relacionadas à incapacidade do trabalho, anexo causal com o trabalho, com causa e outras questões. Por isso, então, eu penso que, na verdade, nós estamos falando de perícias técnicas em quaisquer delas. Mas há perícias médicas feitas grandemente, em grande parte, por médicos do trabalho, com especialização em medicina do trabalho, e perícias ambientais feitas por engenheiros do trabalho, mas também, penso eu, e ao final vou defender essa ideia, até mesmo perícias por fisioterapeutas do trabalho, por psicólogos do trabalho, por outros profissionais da área de saúde do trabalhador. Então, perícia sempre será uma perícia técnica, ela será ambiental, quando lá no ambiente de trabalho, ela será médica, quando feita em algum consultório, em algum outro lugar. Mas quando estamos falando de adoecimento ocupacional, de acidente do trabalho, nós temos que ter isso em conta, estamos falando de saúde do trabalhador. Esse é o fundamento, essa é a nossa preocupação, é o objeto de proteção do direito. Não, por acaso, o acidente do trabalho, e eu vou me deter basicamente em acidente do trabalho hoje, nós vamos falar de insalubridade, de periculosidade, mas me preocupa muito as questões periciais relacionadas a acidente do trabalho e adoecimento ocupacional. Eu estudo isso desde 2005, para a minha dissertação de mestrado, para a minha tese de doutorado na Espanha, e eu sempre me preocupo com os números, com as estatísticas, gosto de trazer isso numa parte introdutória, para que as pessoas possam entender a dimensão desse problema. Então, quando nós estamos com um processo que discute acidente típico, doença do trabalho, doença profissional, nós estamos falando, na verdade, da maior violação que pode ser feita a esse direito humano fundamental. Dito de outra maneira, o acidente do trabalho, como gênero envolvendo as doenças do trabalho e as profissionais, é a mais grave violação desse direito humano fundamental. Por isso, o juiz, o perito, o advogado, precisam lidar com muito cuidado quando se trata de casos que envolvem essas matérias. O Brasil ainda é um país onde acontecem muitos acidentes do trabalho. Não é verdade que somos o campeão mundial de acidentes do trabalho. Já fomos ultrapassados já há algumas décadas. Na década de 70, realmente era um problemaço. O Brasil era o campeão mundial de acidentes do trabalho. Por isso mesmo, vieram as normas regulamentadoras de 1978. Então, nós precisamos saber um pouquinho de história para entender a dimensão dos problemas e como enfrentar isso na prática, na advocacia. As normas regulamentadoras de 1978 se deram por uma pressão da OIT, dada a dimensão da acidentalidade
no nosso país. Quando comecei a estudar isso, para minha dissertação de mestrado, eu comecei a verificar números muito altos, somos ainda o 4º país em matéria de acidente do trabalho. Lá em 2008, nós tivemos 551 mil acidentes com CAT, sendo deles 441.900 acidentes típicos. Mas nós tivemos uma ferramenta extraordinária naquele ano, que mudou bastante os nossos prognósticos, as nossas atenções em matéria de saúde do trabalhador e de perícia. E os advogados ainda não descobriram ela. Salvo os advogados de São Bernardo do Campo e os meus alunos, tem muitos advogados por aí que ainda não dominam essa técnica fundamental do NETEP, do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Essa é uma ferramenta genuinamente brasileira, muito bem desenvolvida na UNB, por um grande especialista na matéria. Há muita crítica ao NITEP ou NETEP, não importa, mas é uma ferramenta extraordinária, não só no campo previdenciário, mas também no campo trabalhista. Se os advogados começassem a usar um pouco mais o nexo técnico epidemiológico previdenciário, eles poderiam ter um pouco mais de facilidade de impugnar os laudos periciais, de formular quesitos adequados e de tentar convencer o juiz a respeito do nexo causal. Você pode utilizar esse nexo técnico que gera uma presunção de relação do trabalho com a doença adquirida. O nexo técnico tem tem esse norte, é uma ferramenta que tem defeitos e muitos defeitos, mas que nos aponta uma direção. Olha, se naquela atividade econômica, naquele KNAI, eu tenho um número extraordinário, muito acentuado, de determinada doença, é porque, presumivelmente, essa doença tem alguma relação causal com o ambiente laboral. Se você tem bursite de ombro em demasia, em frigoríficos, por que é que só nos frigoríficos nós temos tantas bursites de ombro? Se nós temos tantos problemas de lombalgias, dorsalgias em motoristas, por que é que no setor de transportes eu tenho tantos problemas de coluna desses trabalhadores? Muito mais do que em outros trabalhos, em outras atividades econômicas. Daí que, em 2008, quando a ferramenta foi utilizada pela primeira vez num ano inteiro, nós tivemos um número assustador de 204.900 doenças relacionadas ao trabalho por uma presunção derivada do nexo técnico-epidemiológico previdenciário. Isso alarmou a comunidade científica, os estudiosos da matéria, que começaram a se preocupar. Porque nós temos um número limitadíssimo de notificações de doenças do trabalho. Esses números giram em torno de 18 mil, 20 mil, pouco mais de 20 mil, ano após ano. É como se a gente tivesse um número pequeníssimo de doenças do trabalho e um número muito grande de acidentes típicos. Vocês que são advogados, vocês que são advogadas, me digam com sinceridade, nos seus processos, vocês lidam mais com acidente típico ou com doenças do trabalho? A resposta é óbvia. Vocês lidam muito mais, como advogado reclamante ou advogado reclamado, com doenças do trabalho e não com acidentes típicos. As estatísticas, portanto, estão erradas. Há uma subnotificação de doenças do trabalho. Uma subnotificação muito acentuada, muito forte. E esse NETEP, em 2008, denunciou isso. De 20 mil doenças notificadas, nós caminhamos para mais de 200 mil doenças presumidas. Eu fiz um estudo disso em 2012, os números eram muito parecidos, só o NETEP que baixou bastante, porque aí as empresas, as grandes confederações começaram a malhar o NETEP, contratar profissionais para malhar o NETEP, e eles começaram a reduzir o número de presunções dessa ferramenta. Em 2021, eu fiz uma nova pesquisa e nós tivemos uma situação não muito diferente daquela encontrada em 2008.
nós tivemos mais de 536 mil acidentes, 349 mil acidentes típicos, 96 mil acidentes de trajeto, isso é muito forte, é uma situação preocupante, e nesse número não estão incluídos sequer os uberistas da vida. Porque na Uber, nas plataformas digitais, nós não temos empregados. Então, os acidentes envolvendo entregadores de iFood, de comida, entregadores em geral, e também os motoristas de aplicativo, nem aparecem nessas estatísticas, porque eles não são empregados. Se aparecessem, talvez nós tivéssemos um número dobrado, triplicado nesse acidente de trajeto ou até no acidente de trabalho em si. Seria de trajeto ou de trabalho? Depende muito do que ele está fazendo. Aí é uma relação muito importante, não dá para discutir isso agora, porque o acidente de trajeto mesmo é quando a pessoa está indo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Mas esse pessoal, eles fazem de tudo. Eles vão para o restaurante, vão para casa, voltam para o restaurante, dá uma passadinha ali, dá uma passadinha ali. Nós nunca sabemos se é um acidente de trajeto ou se é um acidente do trabalho em sentido estrito. É bastante complicado nessas atividades. E nós tivemos mais de 71 mil doenças presumidas relacionadas ao trabalho. Ítalo, por favor, você pode passar o próximo para mim? E muito importante a gente observar, nesses estudos, que mais de 40% desses acidentes, os acidentes típicos, atingem dedos, mão e punho dos trabalhadores. Eu costumo brincar as suas ferramentas de trabalho. Isso é entre aspas. Claro que não são ferramentas de trabalho. Mas todos nós, ou muitos de nós, usam as mãos para o trabalho. Quando esse trabalhador, então, tem acidente que atinge dedos, mãos, punhos, muitas vezes eles ficam incapacitados para o trabalho. E muitas vezes de forma permanente. Eles não podem trabalhar. Mas isso é muito grave. Quase metade dos acidentes atingem essas regiões tão importantes do corpo humano para esses trabalhadores. Para terminarmos essa parte introdutória e para deixar vocês bastante alarmados mesmo, o acidente do trabalho é muito grave, o adoecimento também é muito grave, tanto assim que em nível mundial as coisas também caminham dessa maneira. A OIT estima mais de 6 mil mortes por dia de trabalhadores no mundo, por conta de acidente do trabalho, de doença do trabalho, e muitas delas sequer notificadas. São mais de 2.300.000 trabalhadores que morrem por ano por conta dessa tragédia, desse infortúnio. Professor, mas tem coisas muito mais graves, dengue e outras situações mais. Será mesmo? A dengue incomoda muita gente. A dengue gera campanhas públicas de erradicação, de tentativa de eliminação do problema. Vamos comparar o acidente do trabalho com a dengue. Em 2021, nós tivemos 246 mortes por dengue no nosso país, segundo o Ministério da Saúde. Nós tivemos 2.538 trabalhadores mortos em 2021 por causa de acidente do trabalho. Ou seja, o acidente do trabalho mata pelo menos 10 vezes mais do que dengue. E você não vê uma campanha governamental, você não vê uma campanha do Ministério do Trabalho e Emprego, da UAB, de quem quer que seja, do próprio Judiciário, para a gente poder combater esse grave problema social. Porque, no final das contas, quem paga as contas somos nós. Somos nós. Quem paga todos os benefícios previdenciários somos nós, a sociedade brasileira. As empresas pagam algumas indenizações por acidente do trabalho, mas a conta final fica para a sociedade em geral. Ítalo, por favor. Feita essa introdução, que é longa, muito longa, as minhas introduções, normalmente, doutor Tiago, demoram de 15 a 20 minutos. Lá em Campinas, eu fui dar essa palestra, quando eu terminei a introdução, falaram assim, ó, o senhor tem mais 5 minutos para terminar. O Ícaro foi bonzinho, me deu 40 minutos, então eu acho que hoje eu consigo avançar um pouco mais. Feita essa longuíssima introdução, para causar perplexidade, para que os alunos da professora Jussara
vejam o quanto isso é importante, o quanto isso tem que ser estudado, para que os advogados de São Bernardo vejam a gravidade dessa situação. Quando tudo isso vai para dentro do processo, nós temos mais um problema adicional. Temos esse problema social, um problema trabalhista, mas temos um problema mais sério ainda dentro do processo, que é o problema das perícias judiciais. Isso é grave, isso é muito ruim, é muito complicado. Eu vou até tomar água para poder desenvolver isso com vocês. Beba água, porque água é vida. Se você não tinha ouvido isso, é um dos bordões do professor José Antônio. Beba água, água é vida. Nos faz respirar, nos faz pensar, refletir. O professor dá uma pausa e agora eu consigo assimilar. Problema das perícias judiciais. Tudo isso vai, então, para o processo, e aí nós temos uma grande angústia. Não pensem vocês que só os advogados ficam angustiados com a qualidade das perícias. Os juízes também. Eu sofro muito, tenho muita angústia quando eu vejo laudos periciais em matéria de insalubridade, periculosidade, mas principalmente de doenças do trabalho, inconclusivos, mal elaborados, sem método, sem resposta a quesitos fundamentais. Isso é muito, muito ruim para todos nós. Então, nós temos, na verdade, um grande problema a resolver, que é o problema das perícias judiciais. Em matéria de acidente e doença do trabalho, nós chegamos a sugerir, naquele programa Trabalho Seguro do TST, do qual eu tive orgulho de participar por 4 anos, como representante aqui do meu regional de Campinas, nós tivemos a oportunidade de sugerir mais de uma vez que fosse criado um quadro dentro do judiciário de peritos judiciais, de peritos contratados pelo Estado. Talvez se nós tivéssemos peritos que fossem servidores públicos, vocacionados para isso, com o ideário da justiça do trabalho, com a principiologia do direito do trabalho em mente, nós tivéssemos resultados muito melhores. Não quero dizer com isso que todo trabalhador tem que ganhar, que todo trabalhador tem que receber as suas indenizações. Porque nós temos um grande problema do outro lado, o abuso nas reclamações trabalhistas. Nós temos um abuso muito sério nessas reclamações que tratam de adoecimentos ocupacionais. Eu mesmo tenho a tristeza de falar, toda vez que eu me pronuncio sobre esse tema, que a maior parte das minhas sentenças é de improcedência em matéria de adoecimentos ocupacionais. Porque, muitas vezes, o advogado cria uma ilusão de que aquele trabalhador vai receber uma indenização, propõe essa ação, traz pedidos indenizatórios de adoecimento ocupacional, de dano moral, de dano material, às vezes de dano estético, e às vezes o trabalhador trabalhou 3 meses na empresa, 6 meses, não teve um afastamento sequer, não apresentou um problema de saúde sequer durante essa prestação de serviços. Então, muitas vezes se mostra também uma aventura jurídica nessas demandas de acidente e de doença no trabalho. Não quero dizer que, excepcionalmente, isso não possa acontecer. Excepcionalmente, o trabalhador se ativou 3 meses ou 6 meses e adquiriu uma doença muito grave naquele ambiente de trabalho. Você pega um trabalhador que cai dentro de um silo, e aí ele se contamina com diversos produtos químicos e às vezes vem a óbito. Eu peguei um caso, substituindo no nosso tribunal, que o trabalhador estava 3 meses na empresa e por falta de segurança, ele caiu dentro desse silo, demoraram para retirá-lo de lá e ele morreu nessa queda, nesse coisa. Peguei um outro caso do trabalhador que com essa queda adquiriu uma neoplasia tão grave, mas tão grave, que ele faleceu em 3 meses. A altíssima quantidade de produtos químicos nesses ambientes faz com que um contato, com que algum pouco contato, por pouco tempo, já seja suficiente para uma doença do trabalho. Então, há casos e casos. Os meus alunos adoram causos. Há causos e causos. Então, depende de cada caso, realmente.
O que os nossos peritos não têm entendido, na grande maioria dos casos, é a matéria de nexo causal, de concausa e de incapacidade laborativa. É isso que tem gerado muitas injustiças, porque lá, substituindo no tribunal, eu vi quantas situações em que o laudo foi muito mal elaborado, em que a sentença simplesmente validou esse laudo, o juiz não quis se meter no problema e julgou conforme o laudo, julgou tudo improcedente. E lá nós examinávamos essas questões e víamos que não havia a melhor justiça, não havia a melhor entrega de prestação jurisdicional. Chegamos a converter em diligência alguns recursos ordinários para que o primeiro grau mandasse fazer uma segunda perícia para que a gente tivesse uma melhor solução em alguns processos. Mas nem todo juiz pensa assim, nem todo desembargador pensa assim, e isso gera realmente muitos problemas. Nós temos que entender, e os peritos também precisam entender, que o nexo causal com o trabalho não significa, de modo algum, que não possa haver outros nexos de fora do trabalho. A maior dificuldade dos peritos mesmo é a de entender a chamada concausa. Então, nós temos um nexo causal, que pode ser direto ou indireto, quando o trabalho, de forma amplamente majoritária, contribui para aquele adoecimento. Não há nada de fora do trabalho que nos leve à conclusão de que outra situação pessoal tenha contribuído para aquele adoecimento. Então, você tem lá um trabalhador que trabalha num ambiente ruidoso, 115 decibéis, o perito engenheiro foi lá, fez perícia ambiental, constatou 115 decibéis sem nenhuma proteção ou sem proteção adequada. Em 5 anos de trabalho, o trabalhador recebeu um EPI, um protetor auricular. Isso não existe, doutor Tiago, é só para ilustrar minha palestra. Isso, com certeza, o senhor nunca viu por aí, a Jucemara não viu, o Ícaro também não viu, ninguém vai ver. Pois bem, há casos que acontecem dessa maneira. Então, nesse caso, nós temos que ter um reconhecimento de nexo causal entre o trabalho e a doença, a perda auditiva induzida por ruído, porque há um ambiente de muito ruído, sem a proteção adequada, e nada nos traz para dizer que também fora do trabalho houve alguma contribuição. Mas vamos imaginar uma situação pitoresca que eu conto em aula há muito tempo. Esse mesmo trabalhador toca numa banda de rock. O Ícaro, que é roqueiro, sabe muito bem o quanto isso é perigoso para os nossos ouvidos, né? O doutor Tiago, que é mais roqueiro ainda, sabe o quanto isso é perigoso para os nossos ouvidos. E aí, constata-se que tocando diariamente nessa banda de rock, num som estridente, ele também teve ali uma contribuição para a sua perda auditiva, uma antecipação desse problema auditivo. Aí eu tenho uma concausa. Então, os peritos, os juízes, os desembargadores ainda não conseguiram entender a fundo o que é essa concausa. Na concausa, eu tenho uma causa relacionada ao trabalho que contribui de maneira significativa para o adoecimento, mas eu tenho comprovadamente uma causa extralaborativa de fora do trabalho que também contribui de modo decisivo para aquele adoecimento. Pergunta: de quem é o ônus da prova da concausa? Eu adoro jogar ônus da prova. Se eu não puder jogar ônus da prova, eu não dou palestra em lugar nenhum. A palestra é de perícias, e o cara vem enganar a gente, vem falar de ônus da prova. Pois bem, o ônus da prova da concausa é da reclamada. Então, tem juiz que afasta a concausa porque o trabalhador não provou, mas ele não precisa provar uma causa de fora do trabalho. Ele precisa mostrar nexo causal com o trabalho. A quem compete distinguir, decidir, trabalhar e provar isso é a própria reclamada, para ver o tanto de confusão que existe nessa matéria de adoecimentos ocupacionais. Mas a maior confusão para a Elaine Félix, que está colocando uma observação para mim, e eu não tenho como ler
por completo. Depois, se alguém puder me mandar o chat, eu vou ficar muito feliz, porque eu gosto de ler chat, eu fico de madrugada lendo o chat das aulas, o chat da live, e vou ler também o chat de vocês. Elaine, não dá para acompanhar tudo que vocês colocam, mas fico muito feliz com a participação de vocês. A maior dificuldade mesmo é de verificar incapacidade. Tem muito perito que acha que o trabalhador, podendo desenvolver outras atividades, ele não tem incapacidade alguma. O sujeito é cantor, e ele pode fazer qualquer outro trabalho, pode até ser advogado. Olha que interessante, ele era cantor e pode ser até advogado. Certamente vai ganhar mais do que cantor, porque advogado ganha muito mais que cantor. Isso é outra história. Mas o que lhe dá prazer, a sua essência de vida, é ser cantor. Ele é professor, ele adora dar aula, e ele tem um problema de disfonia por conta do ambiente de trabalho, e ele não consegue mais dar aula. Ele pode fazer um monte de coisa, inclusive ser juiz, até ser juiz ele pode, mas ele quer ser professor. A sua incapacidade é para o seu trabalho, para o seu ofício, e se você não consegue mais exercer aquele trabalho, aquele ofício, segundo o Código Civil, isso não é coisa de juiz comunista. Alunos da doutora Jussara, isso não é coisa de juiz comunista. Está lá no Código Civil. Se ele não pode exercer mais o seu trabalho, ele está incapacitado para o seu trabalho. E há muitas incapacidades, inclusive temporárias, que os advogados também não conseguem lidar ou trabalhar de maneira adequada no processo. Outro dia mandei para os meus alunos um trecho de uma sentença que eu proferi aqui, que o sujeito está plenamente capaz, e estava mesmo, não há como discutir isso, ele pode continuar exercendo o seu trabalho, mas ele teve uma incapacidade temporária, ele ficou um tempo afastado do trabalho. Ele tem direito a uma indenização desse período? Tem, porque ele tem direito a uma indenização que compense a sua perda de capacidade laborativa naquele período de afastamento. É coisa para um outro dia, portanto. Gente, a minha perplexidade diante de tudo isso é tamanha, e ela começou muito quando eu peguei um caso para julgar em 2008, lá na Vara do Trabalho de Orlândia. Olha que tristeza dessa reclamante. Ela teve 3 processos judiciais. No primeiro processo, o perito disse que ela tinha LER-DORT por excesso de produtividade lá no frigorífico em que ela trabalhava. O segundo processo também reconheceu que ela tinha tendinopatia relacionada ao trabalho. No terceiro processo, o que ia dar dinheiro mesmo, que o primeiro era uma questão previdenciária. O segundo era uma questão da estabilidade do artigo 118 da Lei 8.213. O terceiro, doutor Tiago, o que ia dar din-din mesmo, que era o da indenização para receber uma pensão vitalícia pela incapacidade laborativa, curiosamente, a perita disse que era fibromialgia. Então, veja, na cabeça do jurisdicionado, na cabeça do trabalhador, como fica uma situação dessa. A pessoa tem 3 processos, em 2 ela ganha, porque o perito e o juiz dizem que tem tudo a ver com o trabalho, que aquela tendinopatia era pelo esforço repetitivo lá no frigorífico onde ela trabalhava. Mas na ação indenizatória de danos, ela não ganha, ela vai perder, porque o perito disse que não passa de fibromialgia. O que eu fiz nesse caso? De ofício, determinei a realização de uma segunda perícia. O segundo laudo não foi também muito satisfatório, mas eu reconstruí esse laudo pericial e julguei procedente o pedido indenizatório, porque havia prova suficiente no processo para demonstrar que ela realmente tinha problema relacionado ao trabalho. O que eu mandei fazer? Mandei fazer uma perícia ambiental por engenheiro do trabalho para medir os ciclos de trabalho dela no frigorífico, e aí a repetitividade dos movimentos ficou extremamente bem caracterizada no laudo ambiental. Com o laudo ambiental, eu desconstruí o laudo pericial médico e reconstruí esse laudo, condenando a empresa
ao pagamento das devidas indenizações. Então, pega essa técnica, advogado, pega essa técnica, advogada. Muitas vezes vocês precisam trabalhar com documentos, com perícias ambientais, com perícias por outros profissionais para desconstruir aquele laudo ruim e reconstruir, ter um laudo bom. E dos dois lados. O advogado de reclamada não fica tristinho, tem técnica para você também. Tem muito perito que força a barra. Tem muito perito que dá nexo causal em tudo, que dá incapacidade, ainda que parcial, em qualquer processo. Isso também não pode, isso também está errado. Você pode desconstruir esse laudo, reconstruir com base em documentos, ofícios para hospitais, ofícios para determinadas entidades, para você municiar o juiz de provas suficientes para ele afastar a conclusão pericial. E há outras técnicas que a gente vai ver na sequência. Isso também acontece nas perícias de insalubridade e de periculosidade? Por certo que sim. Eu aposto que algum de vocês já deve ter se deparado com laudos periciais de insalubridade inconclusivos, ruins, mal fundamentados. Isso não é legal. Isso também gera muita injustiça. Seja laudo reconhecendo a insalubridade, seja laudo afastando essa insalubridade. O perito não tem método, o perito não faz as análises necessárias, não faz as medições necessárias, não usa os equipamentos adequados para essas medições, não comprova a calibração desses equipamentos. Tudo isso pode influir no resultado da perícia, para bem ou para mal, para o sim ou para o não. Então, vocês precisam também trabalhar os laudos de insalubridade e periculosidade para que eles sejam melhor apresentados no curso do processo. Ítalo, por favor. Veja você como você pode trabalhar outras ferramentas para que você consiga resultados melhores dentro do processo. Nós temos, muitas vezes, que estudar a própria atividade da empresa e tentar mostrar para o juiz que naquela atividade econômica a situação é muito diferente. O raciocínio é o mesmo do advogado bom de reclamante, que faz um estudo prévio da empresa, verifica que já há vários processos em relação a ela na matéria de insalubridade, traz laudos positivos de outros processos para provar que lá realmente é um ambiente insalubre. É a mesma técnica. Então, o advogado bom, ele estuda a empresa, ele vê processos anteriores, ele vê laudos anteriores, positivos ou negativos, porque há advogado de reclamada muito bom também, que traz cópias de laudos negativos para dizer, excelência, o senhor não quer advertir o reclamante? O juiz não faz isso, o juiz nunca adverte reclamante nem reclamado. O juiz é um semideus, ele está ali acima de tudo, querendo paz, mas o advogado reclamado, às vezes, já aconteceu isso comigo, o senhor não quer advertir o reclamante? Ele está insistindo na insalubridade, já teve 5 perícias na minha empresa, e eu juntei a cópia dos 5 laudos, os 5 foram negativos, nem existe esse agente insalutífero que ele está mencionando na inicial, a empresa não trabalha com esse agente. Você pode trazer tudo isso. Então, olha, o mesmo raciocínio que a gente trabalha para os laudos de insalubridade e periculosidade, para o sim ou para o não, para o bem ou para o mal, podemos trabalhar também nas perícias médicas, nas perícias de adoecimentos ocupacionais. É muito importante o advogado estudar NETEP, é muito importante ele ver estatísticas de NETEP, mas também estatísticas de acidentalidade naquele ramo de empresa. Eu estudo muito isso porque foi objeto da minha tese de doutorado. E eu consegui mostrar para uma banca lá na Espanha, estudando o nosso NETEP, que em algumas atividades econômicas, por conta de vários fatores, dentre eles o excesso de jornada de trabalho, nós tínhamos muito mais doenças naquelas atividades econômicas. E de lá até esta parte, olha que bonito, Josemara, de lá até esta parte, eu tenho visto que as coisas não mudam muito. Há 13, 14, 15 atividades econômicas no nosso país
que geram muito mais doenças do que outras. E essas mesmas atividades econômicas têm um número muito mais acentuado de acidentes do trabalho. Olha para você ver essa tela. O atendimento hospitalar teve no ano de 2021 mais de 62 mil acidentes do trabalho. E o número de doenças presumidas aí é altíssimo. Que coisa louca, gente. Num lugar que cuida de saúde humana, os próprios trabalhadores são vítimas de acidente e de doenças do trabalho. Como é que pode? Pode isso, Arnaldo? Pode isso, professor Zé Antônio? Não poderia, mas é o que nós temos hoje. Então, se você tem uma demanda de acidente do trabalho, de doença do trabalho, de um hospital, de uma empresa desse segmento, do atendimento hospitalar, você precisa trabalhar isso, a alta acidentalidade nessa atividade econômica. O que tem de especial lá? Muita coisa. Não dá para falar numa palestra. Mas existe uma jornada nefasta chamada 12/36. Eu sou um ferrenho opositor da jornada de 12/36. E eu não tenho dúvida alguma, e já li muito sobre isso, de que a 12/36 é uma das grandes responsáveis pela sinistralidade nos hospitais. Esses auxiliares de enfermagem ganham R$2.000, R$3.000 por mês. É um salário baixíssimo. E eles trabalham 12 horas, eles mal comem, principalmente em grandes hospitais, como o HC da Vida, e hospitais muito populosos, entre aspas. Essas pessoas não têm descanso, elas não param. Isso tem que ser trabalhado. No seu processo, você precisa trabalhar isso. Comércio também tem muito acidente. A administração pública, até pela quantidade de trabalhadores que tem, mas veja só, transporte rodoviário de cargas, que não tem um grande número de empregados. Não tem. Nós temos muitos motoristas, praticamente não há mais ajudantes, e o pessoal dos pátios, o pessoal da distribuição de trabalho. Nós tivemos mais de 14.900 acidentes, mais de 14.700 acidentes só no transporte rodoviário de cargas no ano de 2021. Por quê? Esses malucos dirigem 14, 15 horas por dia. Esses malucos não fazem pausas adequadas. Esses malucos trabalham direto, muitas vezes sem folga. Por isso, tantos acidentes de trânsito. E somos nós que pagamos a conta de tantos acidentes de trânsito. Então, nós temos aí também algo a trabalhar. Abate de suínos, aves, nos frigoríficos, aí já é um outro problema. É a alta demanda músculo-esquelética. O advogado precisa saber trabalhar isso. Então, nesses frigoríficos, a repetitividade dos movimentos, os ciclos de movimentos são intensos, insanos. Há um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no sentido de que nesses frigoríficos é praticamente um movimento a cada segundo. É muito, é absurdo, é insano. A pessoa desossa 4 coxas de frango por minuto. Por minuto. Tente fazer isso na sua cozinha. Tente fazer isso na sua cozinha. Então, tem muitas situações que o advogado precisa trabalhar. Não é só o laudo, você precisa trabalhar outras coisas para além do laudo pericial. Construção de edifícios, restaurantes, coleta. Eu trouxe essa tabela até o fim, na mesma ordem de número de acidentes, para mostrar uma coisa muito bacana para vocês. Ou não, triste, na verdade. Bancos múltiplos. Mais de 4.700 acidentes em 2021. Um dos maiores números de NETEP do Brasil está relacionado aos bancos. E também as doenças notificadas têm um alto número relacionado aos bancos. Mas como assim, professor? Praticamente não tem bancário. Bancário é uma espécie em extinção. Pois é. Mesmo com tão poucos trabalhadores, nós temos um número tão alto desse de acidentes. Há muitas empresas, muitos segmentos empresariais que têm uma quantidade infinitamente maior de trabalhadores que não têm tantos acidentes, tantas doenças como nos bancos. Esse pessoal trabalha muito e há uma demanda cognitiva muito forte, uma responsabilidade imensa.
Eles trabalham com dinheiro, dinheiro das pessoas. Eles não podem errar. E eles trabalham 9, 10 horas por dia. Professor, o senhor trabalha 12. Ah, tá, eu trabalho 12, doutor Ícaro umas 10, a doutora Jucemar umas 9. Mentira, todos vocês trabalham muito. E eu também. É diferente de você ter ali um empregador em cima de você, dizendo meta, 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 meta. Vocês não têm metas. O professor José Antônio não tem metas, mas o juiz José Antônio tem metas. O juiz José Antônio está cansado de metas. Então, quando alguém chega me dizendo que as metas são sufocantes, eu agora sei o que é isso. Porque nós aqui no Judiciário também temos metas, metas e mais metas. Isso é um outro problema que você precisa trabalhar na sua perícia. Você precisa trabalhar isso no seu processo. A ideia de que as metas, a cobrança de metas, a alta carga cognitiva e de responsabilidade também gera adoecimento do trabalho. Vocês não têm ideia do número de afastamentos por doenças mentais dos bancários. É um número assustador de doenças mentais, várias, inúmeras, relacionadas aos bancários. Isso também tem que ser trabalhado na sua perícia, no seu laudo e assim por diante. Ítalo, por favor. Nós temos aí, portanto, de trabalhar nessas perícias, essa presunção derivada do NETEP. É uma mera presunção? Sim, uma presunção. A professora Jussara lembra da síndrome de burnout. Eu tenho um caso aqui muito significativo, muito especial, de um trabalhador, de um advogado com síndrome de burnout. É um advogado empregado, é um processo dificílimo e está na minha vara para decidir, para resolver. Muito, muito difícil. Triste. A audiência foi uma das audiências mais tristes que eu já presidi até hoje. Em 27 anos de magistratura, tendo feito mais de 54 mil audiências, uma das audiências que eu tive vontade de chorar foi essa audiência de instrução desse advogado com síndrome de burnout. Aí, o juiz tem que ter sensibilidade, os advogados têm que ter sensibilidade, porque é uma demanda muito difícil. Você está lidando com uma doença muito complicada, complexa, difícil. Essa presunção do NETEP, portanto, tem que ser trabalhada. Cabe à reclamada provar, então, que não tem nada a ver com o trabalho. Nas perícias relacionadas a doenças do trabalho, o advogado reclamante trabalha a ferramenta do NETEP, tentando gerar uma presunção de nexo causal, e a reclamada tenta provar que, a despeito de um número grande de doenças naquela empresa, naquele caso, não tem nada a ver. Naquele caso, não teve nada que ver com o trabalho. O advogado reclamado, portanto, precisa começar a trabalhar causas extralaborativas. Causas extralaborativas. Porque se você traz causas extralaborativas, você, no mínimo, reduz a indenização da empresa. Por quê? Porque o juiz vai reconhecer com causa. Se ele reconhece com causa, ele diminui a indenização à metade, a 30%, dependendo da situação. E se você tiver mais sorte, dependendo do grau e extensão da causa extralaborativa, você derruba por completo a presunção de nexo causal. Quer ver? Síndrome de burnout. A síndrome de burnout tem que estar unicamente relacionada ao trabalho. Digo de outra maneira, só há síndrome de burnout se a única causa da doença psíquica da pessoa é a causa do trabalho. Aquele trabalho que adoece, que queima, que faz sofrer, que faz angustiar, que faz a pessoa odiar o trabalho, não querer ir para o trabalho. Mas ela não tem nada de fora do trabalho também gerando esse problema para ela. Se você conseguir provar que ela tem um problema na família, que ela teve uma perda de um ente querido, que ela teve uma perda significativa de valor emocional, você consegue afastar a relação de causalidade com o nexo, com a síndrome de burnout. Se você comprova que ela tem ansiedade, se você comprova que ela tem depressão, como o professor Zé Antônio, você afasta a síndrome de burnout, porque a síndrome de burnout está única e exclusivamente relacionada ao trabalho. Viram? Isso é muito, muito importante ser trabalhado nessa experiência. Mas agora eu vou trazer
Depois de uma longa conversa, não sei mais quanto tempo eu tenho, algumas questões mais práticas, do dia a dia mesmo do advogado. Outras ferramentas que podem ser utilizadas e que às vezes ficam lá um pouco esquecidas. Quer ver uma delas? Prova técnica simplificada. O CPC de 2015 trouxe essa matéria, essa ferramenta, e muitos não conhecem. Aliás, eu só vi um advogado até hoje invocar essa matéria. O que é a prova técnica simplificada, professor? Está lá no artigo 464 do CPC. Em matéria de menor complexidade, em que há uma certa sintonia de argumentos entre reclamante e reclamado, e basta um parecer de um técnico, de um especialista, para elucidar a matéria, não há necessidade de perícia, não há necessidade de ir ao ambiente de trabalho, investigar o que tem lá, para fazer um laudo pericial, que vai ser impugnado e tudo isso. Nós designamos uma audiência, nomeamos um perito que seja especialista naquela matéria, e ele vai lá para a audiência responder aos quesitos orais do doutor Tiago, da doutora Marília, da doutora Ilma, e assim por diante. Olha como nós simplificamos a matéria. Não tem perícia ambiental, não tem quesitos, não tem impugnações, não tem esclarecimentos, porque a gente resolve tudo lá na audiência. Como é que a gente faz isso? A gente pega um tema em que há pouca controvérsia sobre a matéria, basta um esclarecimento a respeito daquilo e a gente faz uma perícia técnica simplificada. Exemplo, é incontroverso que o trabalhador manuseava um agente químico Y. É incontroverso que ele usava a luva X. Então, o reclamante acha que gera insalubridade, porque aquele agente químico é insalutífero e que aquela luva não neutralizava esse agente. A reclamada diz exatamente o contrário. Primeiro, que não está catalogado no anexo da NR. Segundo, que a luva é amplamente suficiente para neutralizar esse ambiente. Eu preciso de um perito ir lá na empresa, investigar tudo, fazer um laudo? Não. Nós vamos nomear um perito para lá na audiência, diante dessa realidade, nos dizer, é agente insalubre? Está catalogado? Essa luva é suficiente para neutralizar ou não é suficiente para neutralizar? Eu digo para os meus alunos, o Johnny já trouxe, o PPP. Por que é que a gente fica fazendo perícia em PPP? Muitas vezes não há controvérsia séria entre o reclamante e a empresa. Não há demanda condenatória, há uma demanda de reconhecimento da insalubridade e emissão, confecção de um PPP. Muitas vezes a empresa está até doidinha para reconhecer. Vamos acabar logo com essa história, doutor Tiago? Acabar logo com isso. Vai mandar fazer perícia, vou ter que pagar honorários. Não, estou doidinho para reconhecer. Mas aí depois já dizem que o INSS não vai achar bom. Então, o que a gente faz? Eu tenho lá o PPP, eu tenho o PGR, eu tenho o PPRA, tenho a LTCAT, e aí a gente faz uma perícia técnica simplificada. O que a gente faz? Diante dessas realidades, até dos documentos juntados, um perito vai lá na audiência para esclarecer se havia insalubridade, se não havia insalubridade, se tem que emitir o PPP, se não tem que emitir o PPP. Os advogados de reclamada não descobriram ainda a prova técnica simplificada que facilitaria muito a vida de todos em matéria de PPPs da vida. Vamos trabalhar um pouquinho mais essas perícias, já que esse era o objeto, e foi para isso que o Ícaro me convidou, e ele já está quase desistindo de ter me convidado. Agora o professor vai começar a falar de prática de perícia, só agora ele vai começar. Quesitos, assistentes técnicos, como é que a gente trabalha isso? Tem muitos advogados que acham que estão fazendo bonito, apresentando 50 quesitos, 40 quesitos. Você está doidinho para perder. Vou te falar, perdeu, Playboy. Perdeu, Playboy. Você está doidinho para perder. Isso é só para ilustrar. Ó, Lucas Serretti, que é um grande perito, meu perito aqui da minha vara, que assiste todas as minhas lives,
Ele sabe disso. Perdeu o Playboy. Eu vou te ensinar uma técnica para você nunca mais esquecer. Pegue essa técnica. Quanto mais você quesita, menos o perito responde. Quanto mais você quesita, menos o perito responde. Tá? Qualidade dos quesitos. A Daiane sabe disso. É a qualidade dos quesitos. É isso que importa. Então, filho, se você está com uma demanda perdida, já vai dar insalubridade, é 110% de chance, de certeza, de dar insalubridade, aí você pode fazer 50 quesitos, 60, para tentar uma nulidade. Vai dar incapacidade, não tem jeito, o juiz vai mandar ver. Opa, nossa, doutor Tiago, desculpa. Meu professor, traz um professor aqui para falar desse jeito para os alunos, para os advogados. O juiz vai condenar. Então, o que eu quis dizer assim, ó, o juiz vai condenar mesmo. Então, eu vou jogar 40 quesitos para tentar cavar uma nulidade. Só compensa muitos quesitos se você quer cavar uma nulidade. Senão, você está dando trabalho para o perito e ele vai ficar com birra de você. Isso não existe. O perito ficar com birra do advogado. Isso jamais vai acontecer. É só para ilustrar a nossa palestra. Então, faça quesitos adequados. 10, 12, 15, é você que vai ver. Mas atenha-se aos quesitos fundamentais. Quais são os quesitos que resolvem? Havia ambiente insalubre? Havia algum agente insalutífero lá? Qual era? Qual era o contato com ele? Tinha exposição a ele? Com que frequência? Em que tempo da jornada ele mantinha contato com esse agente? Havia EPI? Qual EPI? Tinha certificado de aprovação? Tinha reposição adequada? O resto é firula. O resto não serve para nada. Na grande maioria dos casos de insalubridade, são esses quesitos que resolvem. Tem perito rancoroso, diz a Maísa. Imagina, não tem perito rancoroso e não tem juiz rancoroso. Juiz é um semideus, ele sempre lida com todo carinho, com todo afeto, ele jamais fica com rancor de ninguém, tá bom? Vamos lá. Assistentes técnicos. Você tem o direito de indicar assistente técnico? Por óbvio, em qualquer dessas perícias, insalubridade, periculosidade, perícia médica e tudo mais. Quem é o meu assistente técnico? Vai ser um médico? Vai ser um engenheiro? Ou pode ser um técnico de segurança do trabalho? Os meus alunos aprenderam no meu curso de provas do processo de trabalho o desastre que é você nomear um técnico de segurança do trabalho. Por quê? Porque ele não tem a mesma qualificação técnica do que o engenheiro. Então, ele não pode debater em pé de igualdade, aspas, em pé de igualdade com o engenheiro do trabalho. O juiz nomeou um perito que é engenheiro, especialista. Aí você põe um técnico de segurança do trabalho, com todo respeito ao técnico, que faz um belíssimo trabalho, mas esse não é o trabalho dele. Ah, mas fica caro, professor, nomear assistente engenheiro fica muito caro. Pois é, tem muitas empresas que acabam nomeando assistente técnico, um técnico de segurança, por isso. Não discuto essa questão financeira, mas não é a mesma coisa. Quer ver o pior? Tenho certeza que em São Bernardo isso nunca aconteceu, mas aqui em Ribeirão Preto já aconteceu. Olha esse caos legal. O advogado da reclamada, no lugar de impugnar o laudo pericial, ele juntou o parecer técnico do seu assistente, que ficou metralhando o laudo pericial. Eu simplesmente ignorei, porque não houve impugnação da reclamada. Se o advogado não apresentar impugnação, a simples juntada do parecer do assistente técnico não é impugnação, o juiz não precisa mandar para o perito, não precisa esclarecer, a não ser numa situação específica. Qual é a situação específica? O advogado faz a impugnação, porque esse é um trabalho técnico do advogado, não é trabalho do assistente, e aí diz, olha, o meu assistente, no seu parecer, disse que esse agente não está catalogado, disse que esse EPI neutraliza, sim, o ambiente, o agente insalubre. Eu quero que o senhor, então, se manifeste sobre essa impugnação do meu assistente. Eu quero que o senhor se manifeste precisamente sobre esse quesito que o meu assistente elaborou. Aí sim. Então, pega essa técnica.
Quem faz impugnação é o advogado, não é o assistente técnico. Agora, se você, na sua impugnação, traz quesitos suplementares com base no parecer do seu assistente, o perito está obrigado a responder. E se o perito não responde, isso pode gerar nulidade. Artigo 473 do CPC. Anote para você ver. Lá no 473 do CPC, você tem 5 técnicas de impugnação muito, muito importantes. A Jucemara se delicia com isso. Ela acha que essa aula foi maravilhosa. Então, eu te convido, querido amigo de São Bernardo, a fazer o meu curso de provas no processo de trabalho. Porque isso aqui é, com todo respeito a vocês, uma pequena palhinha, como dizem alguns, do meu curso de provas no processo de trabalho. Lá a gente aprende tudo isso de maneira técnica, de maneira bem explicada, bem fundamentada. Aqui é uma correria para eu tentar chegar no final dessa palestra e não cansá-los mais do que eu já estou cansando. Legal? Parecer do seu assistente. De preferência, com o mesmo nível de qualificação do próprio perito do juízo. E você faz a impugnação e traz o quesito do seu assistente. Pio, vou te ensinar mais uma técnica muito bacana. Separe na sua impugnação do laudo questões técnicas de questões fáticas. A maior parte das impugnações não gera muito efeito prático, porque o advogado mistura tudo, faz uma salada. Isso não existe. É só para ilustrar a nossa palestra. Mas vocês já viram aquela impugnação sem pé, sem cabeça, sem começo, sem meio e fim, que o advogado sai misturando tudo? Isso não é bom. O juiz não gosta. Estou abrindo meu coração para vocês. O juiz não gosta. Então, você vai separar impugnação fática de impugnação técnica. Porque na impugnação fática, você vai deixar para o juiz muito claro que você precisa ouvir testemunha, que você precisa ouvir a parte contrária, porque se trata de uma questão fática. Usava ou não usava aquele EPI? Usava ou não usava aquele EPI? Isso é uma questão fática. Isso não é impugnação técnica. O perito não tem que ficar se esmiuçando nisso. Quantas vezes entrava na câmara fria? Entrava 10 vezes, uma vez só, ficava 5 minutos, ficava 30 segundos. Isso é questão fática. Separe das impugnações técnicas, porque lá na audiência de instrução, a hora que você falar que quer ouvir testemunha, o juiz vai falar para você, cadê? Qual é a matéria que o senhor quer instruir? Qual matéria? Qual matéria? Isso não acontece. Eu tenho certeza que em São Bernardo nunca aconteceu. Mas tem juiz por aí, diz a lenda, que ele vai falar, cadê? Cadê na sua impugnação? Acha aí na sua impugnação. E aí, você separando impugnação fática de impugnação técnica, você vê claramente, você vê. Então, comece a sua impugnação pelas impugnações fáticas, porque a hora que o juiz te falar aonde está a sua impugnação, está na folha 473, está na folha 474, eu disse que queria provar que ele não entrava na Câmara Fria, eu disse que eu queria provar que ele entrava, e assim por diante. Legal? Diante disso, você tem mais facilidade de levar as questões para a audiência, de produzir provas sobre elas, e assim por diante. Ítalo, por favor, mais uma vez. Para nos encaminharmos para o final, porque eu acho que eu já estourei meus 40 minutos faz um tempão, substituição do perito ou nova perícia? Essa é outra técnica que os advogados precisam aprender. Você pode pedir a substituição quando ele não cumpre o prazo, mas não sejam tão afoitos. Nós temos poucos peritos, os peritos não dão conta de fazer no prazo. Se o perito é bom, espera o laudo. Se o perito é bom, espera, porque é melhor do que substituir o perito. Mas você pode pedir a substituição por falta de conhecimento, por não ter feito um bom trabalho, ou por não entregar no prazo. Mas você pode pedir que o juiz desconsidere o laudo. Lembram? Tudo que eu falo tem um encadeamento lógico. Nós começamos falando da desconstrução do laudo. Você falou assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar uma marreta? Esse professor é doido. Eles falam que eu tenho que desconstruir o laudo. Eu acho que eu tenho que levar uma marreta para a audiência. Não, filho, a sua marreta é técnica. Artigo 479 do CPC. Você vai trabalhar a desconstrução do laudo para que o juiz afaste a conclusão pericial e decida de modo contrário. Artigo 479 do CPC.
Você vai invocar o 479 do CPC para dizer, senhor juiz, o senhor que é justo, magnânimo, decide contra o laudo. Esse laudo é ruim, esse laudo não está bem fundamentado. Olha para o senhor ver o parecer que eu trouxe. Olha para o senhor ver o laudo emprestado que eu trouxe. E você vai trabalhar. Olha o NETEP que eu demonstrei para o senhor. E aí você vai trabalhar a desconstrução e a reconstrução nesse 479 do CPC. Legal? E eu esqueci que o juiz é lindo, né? A Jucemara, então, me lembra, porque o juiz do trabalho, ele é realmente extraordinário. O juiz do trabalho é bom, é inteligente, é lindo e, sobretudo, modesto. Sobretudo, modesto. É de uma modéstia extraordinária, doutor Tiago. Muito bem. Você pode requerer uma nova perícia. Como é que você vai requerer e conseguir uma nova perícia? Vossa Realeza, boa. Valesca, valeu. Vossa Realeza, eu vou levar essa, hein? Ó, nova perícia. O primeiro laudo é ruim, é mal fundamentado, não respondeu os seus quesitos nucleares. Paulo Basílio adora isso. Os quesitos nucleares importantes que você colocou. Ele não respondeu o quesito do seu assistente, você então vai pedir uma nova perícia com base no artigo 480 do CPC. Uma segunda perícia, muitas vezes, resolve o seu problema. Resolve o seu problema. Onde e como requerer? Primeiro, você esgota as impugnações. Você apresenta a impugnação, você solicita esclarecimentos, tenta fazer isso mais uma vez, não rolou, o perito realmente não responde, não esclarece, aí você já começa, nas suas petições, trabalhar o requerimento de uma nova perícia. Lá na audiência, não jogue a toalha, o juiz já indeferiu, né? Isso não acontece, mas o juiz já indeferiu. Lá na audiência, você reitera o requerimento. Excelência, eu quero reiterar o requerimento de folha 504 e quero justificar para Vossa Excelência a necessidade de uma segunda perícia. Esse perito não analisou isso, não observou essa questão, não viu esse documento, não viu esse laudo, não viu esse documento de saúde do trabalhador, não viu isso ou aquilo, e aí você tenta trabalhar a nova ou segunda perícia. Vai rolar? Na maior parte das vezes, o juiz vai indeferir, mas você começa a plantar ali uma sementinha de nulidade. Você está mostrando a necessidade de uma segunda perícia e o juiz indeferiu, você já trabalha isso depois no tribunal. Em matéria de perícia complexa, nós podemos, inclusive, ter mais de uma perícia ou mais de um profissional fazendo essa perícia. Artigo 475 do CPC. E aqui eu levanto uma questão muito importante para a gente. Em matéria de acidente e principalmente de doença do trabalho, é importante fazer uma perícia ambiental ou não? Eu penso que em grande parte dos casos significativos, em que houve afastamentos do trabalho, em que a gente vê que realmente o trabalhador tem aquela doença, é importante uma perícia no ambiente de trabalho. Por isso, em muitas situações, eu nomeio perícia ambiental e também perícia médica. E falo para o perito médico fazer a perícia dele depois da perícia ambiental. Isso é muito importante em duas matérias cruciais de adoecimentos ocupacionais. As chamadas Ler-Dort, problemas do sistema músculo-esquelético, e as chamadas lombalgias ou dorsalgias, todos os problemas da nossa coluna vertebral. O ambiente de trabalho, a forma como o trabalho é prestado, a carga, os ciclos produtivos, a repetitividade é muito significativa para esse tipo de constatação de nexo causal. Muitas vezes, a perícia do engenheiro, ela é mais elucidativa para nexo causal do que a própria perícia médica. E agora eu vou colocar a mão num vespeiro. Agora eu sei que vocês vão ficar perplexos. Eu posso, então, mandar fazer uma perícia por fisioterapeuta do trabalho? Tem muitos que dizem que sim, que não. Tem muitos juízes, desembargadores, advogados, mas eu defendo desde 2009 que é plenamente possível que o fisioterapeuta do trabalho faça essa perícia ambiental. Digo mais,
o fisioterapeuta do trabalho está muito mais qualificado do que o próprio médico para examinar incapacidade laborativa. Porque é ele que examina toda essa questão musculoesquelética dos movimentos, da capacidade de movimento, da capacidade de trabalho. É o fisioterapeuta do trabalho que vê muito melhor essas questões de capacidade ou de incapacidade para aquela função. Se ele teve um problema nos dedos e os dedos ficaram atrofiados, ele consegue desenvolver aquele trabalho? O fisioterapeuta tem mais condições do que o próprio médico para esse diagnóstico. Por isso, para encantá-los um pouquinho, eu digo que o diagnóstico médico é do médico, mas o diagnóstico cinesiológico funcional é do fisioterapeuta do trabalho. Então, o que é privativo do médico é o diagnóstico da doença, nosológico. Olha que coisa linda, o diagnóstico nosológico. Mas, na verdade, o diagnóstico funcional, cinético-funcional, de funcionalidade dos membros, é o fisioterapeuta do trabalho quem está melhor capacitado para fazer essa anamnese, essa análise. Mas também não podemos ficar eternamente descobrindo, buscando, investigando essas matérias. Porque há muitos trabalhadores forgado não, professor, fala folgado. Há trabalhadores folgados que não comparecem na perícia. Isso não acontece em São Bernardo, mas aqui em Ribeirão Preto, de vez em quando acontece. Você marca uma perícia, o cara não vai. Você marca outro dia, dá dor de barriga. Você marca outro dia, a mulher dele morreu. Nossa, acontece de tudo na vida desse cara. E ele não comparece. Há uma presunção de tantas ausências de que ele está, na verdade, se recusando ao exame médico necessário. O advogado reclamado não durma de botina, invoca o artigo 232 do Código Civil, ele está se recusando a fazer a perícia. Eu quero que Vossa Excelência diga isso, que a Vossa Excelência decida isso, que não permita mais a realização dessa perícia médica, que julgue improcedente os pedidos indenizatórios. Meu querido amigo Ítalo, mais uma vez, e a gente já se encaminha para o final, o que eu queria, meus queridos amigos e amigas, dizer a vocês é da necessidade de a gente estudar bem essas matérias, de ver toda a gama de temas relacionados. Não podemos ficar focados só na insalubridade, só na periculosidade, só na questão técnica. Nós precisamos ver outras ferramentas, nós precisamos ver outras vertentes de análise, e nós precisamos pensar, no fundo, que atrás de tudo isso existe uma pessoa humana. E que essa pessoa humana, em muitas e muitas situações, está trabalhando em excesso. E aí é uma pergunta que eu faço sempre aos meus alunos e alunas, aos meus amigos e amigas. Trabalhar para viver ou viver para o trabalho? Há muitas pessoas adoecendo demais, trabalhando em ambientes insalubres, em excesso, e vivendo simplesmente para trabalhar. Isso não tem sentido. Não podemos continuar. Estamos vivendo uma neurose do trabalho. Vivemos só trabalhando, e esquecemos da vida. E não é só vocês. Veja o martelinho atropelando o juiz. É terrível. Isso acontece também dentro do judiciário, dentro da própria Justiça do Trabalho, e nós estamos realmente esgotados com tudo isso. Pela última vez, querido amigo Ítalo, para a gente encerrar e dar a oportunidade de vocês perguntarem se achar necessário. No fundo, o que eu quero dizer a vocês é que nós precisamos cumprir essa Constituição, essa lei fundamental, que diz para nós que a saúde do trabalhador é um direito humano, é um direito fundamental. Mas essa Constituição só vai produzir frutos se a gente entendê-la, se a gente compreendê-la, se a gente aplicá-la. E eu invoco, então, o pensamento do grande Immanuel Kant. Nós estamos diante de um ser humano. Esse trabalhador é gente como nós. E o ser humano é um fim em si mesmo. Não pode ser usado como um meio para utilização de alguma finalidade ou como um meio para uso arbitrário desta ou daquela vontade. Miguel Reale, o nosso maior jurista de todos os tempos, dizia: o ser humano é o valor fonte, é o valor fundamental,
é algo que vale por si mesmo. Ele não é uma coisa, ele não tem preço. A indenização é um preço pela incapacidade. Mas lá atrás desse trabalhador incapaz, existe uma pessoa humana que tem vida, que pulsa como a nossa vida também. Muito obrigado, queridos amigos e amigas. Desculpem se me estendi demais. Fico à disposição de vocês para alguma pergunta, para alguma questão da parte de vocês. Meus parabéns, professor. Muito obrigado. Professor, está cheio de elogios aqui para o senhor, como sempre, sensacional. Eu vi uma pergunta aqui, o Johnny Ferreira levantou a mão agora, ele quer fazer uma pergunta. Pode falar, Johnny. Boa noite, professor. Uma palestra brilhante, gostei demais do conteúdo. O senhor é um excelente expositor, muito obrigado, nos ensinou demais. Professor, gostaria de entender a questão do juiz com relação à tabela SUSEP. Pelo menos na nossa visão, é uma tabela que está muito defasada no sentido de se estabelecer ali uma perda laboral do trabalhador. Com relação a essa tabela SUSEP, o senhor entende como que a gente consegue auxiliar o juiz na questão da fixação dessa indenização para tentar chegar um pouco mais próximo de uma indenização de fato que vai reparar o dano causado ao trabalhador, que muitas das vezes, além da perda laborativa, também vai ter uma perda ali da qualidade de vida, e enfim. Muito legal. Obrigado, Johnny. Obrigado pelas palavras gentis. A tabela da SUSEP posso falar um palavrão? É uma desgraça em matéria trabalhista. Ela não é pensada para a área trabalhista, ela é pensada para a área de seguros, não tem nada a ver com incapacidade funcional do trabalhador, com saúde humana, não tem nada a ver com isso. A tabela da SUSEP é uma tragédia. A gente não pode ficar utilizando essa tabela. Uma perda de um dedo significa 12% de incapacidade. Se a pessoa precisa daquele dedo para desempenhar o seu trabalho, um pianista é uma incapacidade total. A não ser um João Carlos Martins, é uma incapacidade total. Então, ela não serve de parâmetro. Tente trabalhar com o juiz a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidades. Essa tabela da CIF é sensacional. E aí são várias tabelas, várias categorias de classificações ali. Você pode trabalhar o baremo argentino, você pode trabalhar o baremo português, são várias outras referências para você trabalhar a perda de funcionalidade. Tente mostrar que aquela perda de funcionalidade gera uma incapacidade muito maior do que a tabela SUSEP aponta, tá? Perfeito. Obrigado, professor. Ótima noite. Obrigado, boa noite. Professor, tem mais uma pergunta aqui do Dr. Gilberto Orsolan Jacques. Aí a gente encerra as perguntas, porque o senhor fez 32 audiências hoje, né, professor? Eu agradeço a disponibilidade, foi uma palestra excelente. Com a palavra, o Dr. Gilberto Orsolan Jacques. Bom, muito boa noite, professor. Parabéns pela exposição. Comungo praticamente de 99,9% do entendimento do doutor, é que eu acho que aí é bem diferente da massa, né, do costumeiro. Eu vi que tem fisioterapeuta participando aqui, inclusive eu tenho no meu escritório, minha esposa que é físico, e ela acompanha as perícias. E a grande dificuldade que eu estou tendo aqui na nomeação e indicação, o CRM ele fez uma coisa que eu entendo como uma sabotagem da prova. Eles criaram uma resolução na interna corpórea dizendo que o fisioterapeuta não pode participar do ato médico. Eles classificam a perícia como ato médico em vez de ato processual, pericial, etc. E, na maioria das vezes, os peritos eles não informam. Eles deixam para você ser pego de supetão, vamos dizer assim. No ato pericial, ele impede o acesso à perícia. E aí eu pergunto, qual o modus operandi para combater, e às vezes, muitas vezes o magistrado, ele defende essa tese do CRM, em vez da tese da prova processual. E eu vi que a restrição, ela se limita ao exame clínico, não é todo o ato pericial, é como se eles fatiassem o ato, né? Como é que a gente poderia combater essas decisões que ela cerceia a prova do trabalhador, né? Principalmente a gente representa mais reclamante do que reclamada.
Obrigado, doutor Gilberto, e eu entendo isso mesmo há muito tempo, escrevi artigos sobre isso. Em 2011, eu e o procurador de trabalho Sandro Sardá, lá de Santa Catarina, que é um grande estudioso dessa matéria, nós escrevemos um artigo, inclusive quando saiu a lei do ato médico. A lei do ato médico quis realmente tornar privativo do médico toda e qualquer perícia médica. Mas a própria lei faz ressalvas ali, quando se tratar de questões cinético-funcionais, cinesiológicas, isso não afasta a participação de outros peritos, de outros especialistas na anamnese. O grande problema mesmo, doutor Gilberto, é a perícia mesmo, a anamnese, porque aí existem resoluções do próprio CFM dizendo que só médico pode acompanhar a perícia médica, que outro profissional não pode. Inclusive, tem um problema sério quanto aos advogados, de permitir ou não permitir o acompanhamento pelo advogado ali dentro. Agora, recentemente, teve uma decisão lá do CFM dizendo que o advogado pode acompanhar, desde que ele entre mudo e saia calado. Ele não pode questionar, não pode participar, ele só pode acompanhar essa perícia. Quanto ao fisioterapeuta, nós temos um grande problema, porque são duas perícias completamente distintas. O que eu costumo fazer aqui para evitar esse tipo de discórdia? Eu nomeio os dois, o fisioterapeuta do trabalho e o médico, mas para que cada um faça o seu laudo pericial, independentemente do trabalho do outro. E às vezes eu mando o fisioterapeuta do trabalho fazer o laudo primeiro, para depois o perito médico fazer o dele, porque aí a gente já começa a deixar ele de mãos mais amarradas, ele não pode destoar daquilo que o próprio fisioterapeuta constatou no ambiente de trabalho. Então, o fisioterapeuta do trabalho, com todo respeito, não é a pessoa mais indicada para acompanhar a anamnese no corpo do trabalhador, não é. Ele é o profissional mais indicado para examinar o trabalhador, se ele quiser fazê-lo, a respeito de funcionalidade de membros e órgãos, mas para também ir ao local de trabalho, muitas vezes, fazer essa anamnese ambiental para verificar como era o ambiente, qual era a carga de trabalho, ciclo de trabalho e tudo mais. Então, de modo que temos que trabalhar com os dois, mas nunca em conjunto, não dá certo. Vai dar briga com certeza, tá? Perfeito, obrigado, professor. De nada. Obrigado, professor. O pessoal, quem puder abrir a câmera para a gente tirar um print e agradecer a todos, seria legal. Ô, Ícaro, eu gostaria só de arrematar aqui alguns detalhes. Pela conversa aqui, ouvi atentamente aqui as palavras. Como é bom ouvir o sotaque do DDD 16. Meus pais moraram aí em Santo Antônio, foram vizinhos do senhor aí. Eu frequentei muita região de Ribeirão Preto, especialmente o Bar do Pinguim, aquele do centro antigo mesmo. É muito bom. Mestre, o senhor fala de inversão de ônus de prova, e eu acho isso fantástico, porque não tem como falar dessas questões sem falar do ônus da prova, né? E eu sou técnico de segurança do trabalho também, e eu acompanhei ativamente isso. Eu não me meto muito nessas questões de fazer os laudos, né? Fazer os pareceres técnicos, mas já me usei de me autonomear como assistente técnico para acompanhar o cliente na perícia, porque nós tínhamos aqui em São Bernardo uma certa resistência de alguns juízes de autorizar que o advogado acompanhasse a perícia junto com no ato pericial, né? Então eu me autonomeava, mas era só mais para acompanhar o meu cliente mesmo. Então, e as suas dicas foram muito valiosas aí, principalmente quando a gente fala dessa questão da presunção da culpa, porque, naturalmente, a estratégia processual que a gente adota é exatamente isso. Eu tive a honra de escrever um artigo que vai ser publicado ainda, em homenagem ao desembargador Valdir Florim, falando exatamente desta inversão, não da inversão, mas da presunção da culpa, e aí a questão da inversão do ônus da prova. Isso é fantástico. Quem não assistiu essa aula hoje deve ir lá no YouTube da OAB e assisti-la e prestar muita atenção nesse ponto, porque isso, de fato, é muito esclarecedor. Parabéns, mais uma vez, aí pela sua explanação, mestre. Esteja sempre conosco, sabe que a OAB de São Bernardo está aqui sempre de portas abertas. Falo isso em meu nome, em nome do nosso presidente, doutor Luiz Bertanho, que pediu para que eu estivesse aqui representando ele, que em razão de compromissos não conseguiria estar presente. Mas para mim foi, assim,
Uma honra pelo tema, pela matéria, por fim, por todo o aprendizado de hoje. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Agora sim, Ícaro, encaminhamos. Ícaro está sem áudio. Obrigado, professor. Ô, professor, perguntaram se o senhor pode disponibilizar esses slides. Claro, pode passar. Vocês têm aí, eu já tinha mandado para você, pode passar para o pessoal, nenhum problema. Tá, a OAB manda, então. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Nada. Tchau, boa noite. Boa noite Tchau, a gente. todos. Boa noite. Boa noite.